Agradecer a presença de Dom Zacarias, nosso pai na fé, aquele que nos viu miudinhos, portanto, nos dá segurança estar ao lado do nosso ancião e aqui partilhar alguns pensamentos. Quero agradecer à associação que, com muita diligência, realiza esta tertúlia e por nos ter convidado. Quero ainda agradecer a presença de todos os padres formadores, os nossos seminaristas, sempre pontuais. Nós, os economistas, falamos com 3 instrumentos: números, gráficos, palavras. A tecnologia me tirou 2 instrumentos: gráficos e números. Mas não faz mal, vamos então com a palavra passar aquilo que é a nossa mensagem. O tema subjacente a esta tertúlia enuncia-se da seguinte forma: a juventude e o futuro de Angola entre a herança histórica e os desafios atuais. Eu começo por fazer uma citação de uma expressão que sempre me acompanha: fertilizar o passado, projetar o futuro, assim é para mim o presente. Esta minha tertúlia tem 5 tópicos. O primeiro tópico: a demografia e características sociais da juventude. O segundo tópico: desafios atuais enfrentados pela juventude. O terceiro tópico: movimentos juvenis e ativismo. O quarto tópico: cultura e identidade. E o quinto tópico: perspectivas futuras. Começo de imediato pelo primeiro tópico: a demografia e características sociais. A demografia de Angola revela uma juventude pujante e irrequieta, erguendo-se como uma verdadeira coluna vertebral da pátria. Aproximadamente 60% da população angolana encontra-se abaixo dos 25 anos. Um fulgor de juventude que, qual magma subterrâneo, clama por erupção criativa e construtiva. Esta prevalência juvenil, contudo, não se traduz automaticamente na bonança social. Se, por um lado, encerra um potencial inestimável para o trabalho, a inovação, a regeneração cultural, por outro, impõe exigências titânicas. Exige educação de qualidade, sistemas de saúde robustos, mercados de trabalho dinâmicos, inclusivos, estruturas políticas capazes de acolher e canalizar a energia vibrante desta geração. Assim, a juventude angolana não é monolítica, é um caleidoscópio em movimento, onde convivem esperança e desencanto, tradição e modernidade, raízes profundas e asas impacientes. Compreendê-la exige mais do que números, exige escutar as vozes subterrâneas da história e captar o murmúrio das revoluções silenciosas que nela germinam. A educação e a formação profissional. Os jovens angolanos, sequiosos de saber, muitas vezes deparam-se com realidades desconcertantes. Salas de aulas improvisadas sobre árvores, professores destituídos de formação adequada, livros que se resumem a raridades preciosas. O resultado é um descompasso atroz entre a juventude ansiosa por ascender e o sistema incapaz de promover os instrumentos de ascensão. Mais grave ainda, a desarticulação entre a oferta educativa e as exigências do mercado de trabalho gera uma legião de diplomados desarmados para a luta pela sobrevivência econômica.
Diplomas são distribuídos, mas competências práticas tão necessárias à edificação nacional escasseiam como oásis nos desertos. Neste contexto, a formação profissional desponta como uma tábua de salvação. Instituições como o Instituto Nacional de Formação Profissional, INAFOP, tentam reverter este quadro, ofertando cursos que aproximam a teoria da praxis, a sala de aula da forja produtiva. No entanto, a adesão a tais programas ainda é tímida, minada pela escassez de recursos e por preconceitos que relegam a formação técnica a um plano inferior em relação aos percursos acadêmicos tradicionais. Instaurou-se no nosso país a doutoromania. A transição de Angola de uma economia de subsistência e extrativismo para uma matriz mais diversificada torna ainda mais imperiosa a reconfiguração da educação. Urge fomentar currículos que cultivem o espírito crítico, inventibilidade, a capacidade de adaptação, a consciência ética. Valores sem os quais a juventude permanecerá encurralada na reprodução das desigualdades. Cumpre, pois, não apenas alfabetizar, mas iluminar, não apenas formar trabalhadores, mas forjar cidadãos capazes de imaginar e de construir uma Angola reconciliada consigo mesma, inserida dignamente no concerto das outras nações. A educação e a formação profissional não são meros instrumentos utilitários. São os arquétipos da libertação plena, libertação econômica, libertação social, libertação espiritual, de uma juventude que carrega no olhar não a sombra do passado, mas a cintilação inextinguível do futuro. Agora passo para o segundo tópico: desafios atuais enfrentados pela juventude. O primeiro desafio, o desemprego e a oportunidade de trabalho. Estatísticas recentes pintam um quadro lúgubre. Mais de 30% da juventude economicamente ativa encontra-se sem ocupação formal, relegada às margens do sistema produtivo ou confinada à sobrevivência intermitente da economia informal. Esta cifra, por si só, é alarmante e revela, contudo, apenas a superfície de uma realidade mais complexa, dolorosa. A juventude angolana deambula, muitas vezes, entre precariedade dos biscates e o desalento da ociosidade, num ciclo vicioso que perpetua a pobreza e fomenta a exclusão social. As causas desta hemorragia laboral são múltiplas, entrelaçadas. A dependência monolítica da economia do petróleo, setor intensivo em capital, mas não na absorção de mão de obra, revela-se incapaz de prover as oportunidades que a torrente demográfica exige. A par disso, a dissonância gritante entre o sistema educativo e as necessidades reais do mercado de trabalho gera gerações de formados desprovidos de competências pragmáticas requeridas. Entretanto, no horizonte despontam ilhas de esperança, iniciativas de promoção de empreendedorismo juvenil começam a brotar, encorajando os jovens a transitar da procura passiva de emprego para a criação ativa de soluções. Programas de apoio a startups, feiras de inovação, fundos microcrédito procuram instalar o espírito da iniciativa e resiliência, elementos indispensáveis num mundo cada vez mais volátil. Contudo, para que estas iniciativas frutifiquem, impõe-se a necessidade de um ambiente econômico favorável, desburocratização dos processos de criação de empresas, acesso simplificado ao financiamento, programas de capacitação técnica alinhados com as exigências da nova economia digital e verde. O Estado, em parceria com o setor privado e sociedade civil,
deve arquitetar políticas que não apenas criem empregos, mas que potencializem a criatividade e o gênio juvenil angolano. Assim, o desemprego juvenil em Angola não é um destino inexorável, mas um desafio histórico que clama por ousadia, visão estratégica, na compromisso intra e intergeracional. A juventude não pode ser deixada a definhar na infertilidade da desesperança. Deve ser convidada a ser co-artífice da reconstrução nacional, tecendo com mãos firmes e sonhos luminosos a tapeçaria de uma Angola renovada. Quanto ao acesso à educação de qualidade, embora as proclamações oficiais assegurem o direito universal à instrução, a realidade cotidiana desmente, com certeza e crueldade lancinante, de tal aspiração. A geografia do saber é marcada por assimetrias brutais, onde a escolarização plena é privilégio raro e não prerrogativa comum. Nos centros urbanos, certos jovens logram ascender a estabelecimentos que, embora carentes, ainda oferecem alguma ressonância às exigências do mundo contemporâneo. Todavia, as vastidões rurais, o cenário é outro. Escolas desprovidas de infraestruturas básicas, onde o chão de terra batida substitui a carteira, onde o giz e o quadro negro são preciosidades escassas, onde a ausência de mestres qualificados transforma o ato de aprender numa epopeia torrencial de resistência, como aquela de Shaka Zulu. A qualidade do ensino onde existe padece ainda de fragilidades estruturais. Currículos anacrônicos, destituídos de pertinência prática, metodologias arcaicas centradas na repetição estéril e decoração e não no desenvolvimento do espírito crítico. Uma preparação docente, salvo honrosas exceções, se mostra aquém das exigências de um mundo globalizado e tecnológico. Assim, assegurar o acesso efetivo a uma educação de qualidade significa não mais do que construir escolas. É necessário reformar o espírito do ensino, impregnando de relevância, de inovação, de exigência ética. É imperioso dotar cada jovem angolano, quer resida nas avenidas de Luanda, quer nas lonjuras da Boteira, lá na Chipaia, no Celes, das ferramentas intelectuais e de práticas para ser não apenas consumidor do saber, mas produtor de conhecimento, construtor da pátria. Negligenciar esta missão seria hipotecar de modo irreversível o futuro da nação. Redimi-la, pelo contrário, será abrir as portas a uma Angola renascida, onde a juventude não rasteje à margem da história, mas a escreva com letras fulgurantes da sabedoria e liberdade. Quanto à saúde e bem-estar, em vastas extensões do território angolano, o acesso a cuidados médicos básicos continua a ser uma quimera. Hospitais rarefeitos, clínicas desprovidas de equipamentos e a escassez de profissionais de saúde qualificados compõem o triste cenário em que milhares de jovens crescem, amadurecem e não raramente sucumbem a males evitáveis. A mortalidade juvenil, em especial por doenças infecciosas como a tuberculose, HIV, SIDA, a cólera, 50 anos depois da independência, é um libelo acusatório. É um libelo acusatório contra as insuficiências estruturais que persistem desde os dias da guerra até as promessas tantas vezes adiadas da paz social. Assim, falar da saúde e bem-estar da juventude angolana é evocar urgência ética e política. Urge construir um sistema de saúde inclusivo, acessível e sensível às especificidades juvenis. Urge desmistificar e tratar com coragem e humanismo as feridas invisíveis da mente.
urge promover um ethos de vida saudável que transcenda as campanhas pontuais e se inscreva na alma coletiva como um direito e um dever. Agora passo para o terceiro tópico: movimentos juvenis e ativismo. Se outrora a juventude angolana empunhou armas na luta pela libertação nacional, hoje empunha ideias, redes sociais e palavras. E nelas finca o estandarte da sua rebelião pacífica e criativa. A pulsação dos movimentos juvenis contemporâneos é o batimento cardíaco de uma Angola que não se resigna ao imobilismo, mas através da sua juventude clama por uma refundação moral, social, política e espiritual. Emergindo das poeiras dos bairros periféricos, aqui no Sumba até da sede capital, e ecoando pelos corredores virtuais da internet, estes movimentos representam muito mais do que simplesmente agitações episódicas. São manifestações orgânicas de uma consciência nova, uma consciência que recusa ser espectadora da história e reclama com o denodo o protagonismo que lhe foi longamente negado. Importa sublinhar que o ativismo juvenil em Angola não é uma cópia crítica de tendências globais, é um fenômeno profundamente enraizado na memória histórica do país, nos ecos da luta anticolonial, na resistência contra os avatares da opressão interna. Trata-se de uma continuação simbólica das batalhas dos nossos ancestrais, agora travada nos fóruns, nas ruas e nas redes sociais. Esta mobilização, contudo, enfrenta adversidades formidáveis. Repreensão policial, censura mediática, judicializações arbitrárias. Em muitos casos, os jovens ativistas pagam um preço elevado pela audácia de sonhar alto, enfrentando intimidações, detenções e marginalizações. Ainda assim, a juventude insiste e resiste, porque compreende nas fibras mais íntimas do seu ser que a mudança verdadeira não é uma dádiva, é uma conquista laboriosa. Os movimentos juvenis são, pois, não meros protestos, mas sementes lançadas ao solo da esperança. São eles que mantêm viva a chama da indignação criadora. São eles que desafiam os impérios da indiferença. O Papa Francisco chama isso a globalização da indiferença. E que preparam o terreno para a aurora de uma nova Angola. Uma Angola reconciliada consigo mesma, fiel às promessas que a viram nascer na alvorada da independência. Ontem Dom Zacarias lembrava-nos, Agostinho Neto na sua resistência: mãe, já não espero, sou aquele por quem se espera. Dirá Kennedy: não pergunte por aquilo que a tua pátria pode fazer por ti. Pergunte por aquilo que podes fazer pela tua pátria. E parafraseando, não pergunte por aquilo que a tua diocese pode fazer por ti. Pergunte por aquilo que podes fazer pela tua diocese. A juventude angolana, na sua multifacetada pujança, é hoje protagonista incontestável das mudanças sociais que redesenham o rosto da nação. Já não se limita a sonhar com o porvir, ousa a cada dia interpelar as estruturas do poder, rasgar véus de inércia, instaurar com a força indomável da palavra e da ação novas gramáticas de cidadania. Contudo, o ativismo juvenil não se limita à rebelião. Por exemplo, a Associação dos Antigos Seminaristas e Amigos da Diocese do Sumbe, liderada pelos nossos amigos aqui presentes, também é espaço de aprendizagem, de construção de competência cívica, de maturação ética. Ao lutarem por mudanças, os jovens e dirigentes desta associação moldam-se a si mesmos como cidadãos mais conscientes, mais críticos, mais solidários. Cada manifestação, cada petição, cada simpósio é também um exercício de formação humana, política e espiritual.
Assim, o papel da juventude nas mudanças sociais angolanas não é episódico, é estruturante. Onde a apatia poderia imperar, germina a ação. Onde a resignação poderia sedimentar-se, floresce a esperança ativa. A juventude não apenas contesta, edifica. Não apenas denuncia, propõe. Não apenas resiste, reinventa. É neste pulsar indômito que resiste e reside a verdadeira promessa de Angola. Não numa juventude domesticada, mas numa juventude lúcida e insurgente, capaz de sonhar, de realizar uma nação que seja finalmente casa de justiça, casa de liberdade e plenitude para todos os seus filhos. Agora, para o penúltimo ponto, a cultura e a identidade. A cultura para os jovens é também a arma de afirmação política. Não nas letras do rap, nos grafites que embelezam os muros de Luanda, no stand-up de Gilmário Vemba, no programa Goza Aqui de Tiago Costa, pulsa uma crítica feroz das injustiças, uma demanda incansável por dignidade e reconhecimento. A arte torna-se trincheira e a criação estética converte-se em ato de insurgência ética. Promover a identidade cultural angolana, portanto, não é tarefa de mera conservação. É ato criativo e político. Requer que se valorize a memória sem a paralisar, que se promova a transmissão intergeracional sem sufocar a inovação, que se celebra a diferença sem cair na fragmentação. Quanto às expressões artísticas da juventude, estou quase a terminar. A arte em Angola não é mero adorno, é sangue que pulsa, verbo que liberta, grito que inscreve na pedra do tempo as dores, as esperanças, os sonhos de um povo. É precisamente na juventude que esta veia artística encontra o seu pulsar, mais vibrante, mais inquieto, mais transformador. Dom Fernando, isso é uma tese para ninguém contestar. Diz que o rap vem do Celis e se chama o Kungonga. Então, este Kungonga, o rap, por exemplo, emerge como uma crônica viva da juventude urbana. Nele ecoam denúncias contra a corrupção, clamores por justiças, retratos crus da exclusão social. Nas batidas do hip-hop angolano, na poesia mordaz do seu MCs, revive-se o espírito dos gritos africanos, agora vestidos com as vestes elétricas da contemporaneidade. A dança, eterno veículo de expressão africana, também se transforma. O cu duro, o afro house, o estilo livre urbano mesclam-se com gestualidades tradicionais, produzindo coreografia que são ao mesmo tempo oração e revolução. Cada movimento é um ato de reivindicação do corpo como território de resistência e liberdade. Dom Zacarias Caminho ofereceu-me um livro muito interessante que levo sempre comigo. O título é O Corpo como Território do Sagrado. Cada mural pintado, cada canção entoada, cada performance encenada, cada poema declamado são, pois, declarações de existência, de resistência e de esperança. Eles testemunham que a juventude angolana, mesmo ladeada por abismos, continua a criar pontes de som, de cor, de palavras, entre o passado e o futuro. O último ponto. Perspectivas futuras. Visões da juventude sobre o futuro. No campo econômico, os jovens imaginam um tecido produtivo diversificado, onde o petróleo não seja o único oráculo da prosperidade, mas sim um entre recursos sabiamente cultivados. A agricultura moderna, a indústria criativa, as tecnologias da informação, o turismo cultural e ecológico. Politicamente, os jovens sonham com uma democracia robusta, onde o direito ao voto seja apenas o primeiro passo de uma cidadania ativa e participativa. Isto se chama Onjango, onde as instituições sirvam à coletividade,
não a interesses privados mascarados de bem comum. Socialmente, os jovens sonham e aspiram a uma sociedade inclusiva, onde a pobreza, o tribalismo, o racismo, o sexismo, o amumbuísmo, o celiísmo, o gangulaísmo, para o canário, e o caçonguismo sejam relíquias superadas, onde a diferença seja celebrada como sinfonia e não combatida como ruído. Mas estas visões não são ingênuas. A juventude sabe dos entraves, a resistência das elites, a lentidão das mudanças, a corrosão da corrupção, a tentação do cinismo e das desistências e da bajulação. Ainda assim, persiste porque aprendeu nas fornalhas da adversidade que desistir seria uma segunda morte. E a juventude angolana, herdeira das lutas seculares, não nasceu para morrer de resignação. Assim, as visões da juventude angolana sobre o futuro são atos de fé lúcida. Sabem que a utopia não é um lugar impossível, mas sim uma tarefa. E é para essa tarefa que se preparam, não como súbditos, mas como autores de novos capítulos que Angola está chamada a escrever. Dizia Dom Zacarias Camuenho ao programa Novos Céus e Nova Terra, em janeiro de 1998. Políticas de suporte, e com isso termino mesmo. Existem entre nós essa perniciosa convicção segundo a qual os menos aptos intelectualmente, medíocres, desde que ostente com fervor a militância do partido dominante, pode ser alçado a lugares cimeiros da governação, enquanto o competente, por não envergar as cores da nossa camisola e recusar-se à vassalagem bajulatória, é relegado às sombras do esquecimento. Constitui, sem margem para dúvidas, uma das causas mais profundas do atraso estrutural que ainda aflige a Angola e a África. É falacioso e redutor o juízo que por aí se propaga, segundo o qual os jovens que emigram carecem de patriotismo. Tal asserção, além de injusta, revela-se perigosa, pois ignora o valor insubstituível da juventude formada, corajosa e inconformada. É, pois, ingênuo ou deliberadamente cínico sustentar que tais jovens não fazem falta ao país, à pátria. Os estudiosos, em um mundo se diz, aqueles que avançaram nas coisas sagradas, dizem assim, que no relato do filho pródigo, Lucas 15, 11 a 32, recordam-nos que a saída do filho mais novo não equivale necessariamente à culpa ou insubordinação. Muitas vezes trata-se de um grito de exaustão moral. Ou, o que se verifica com frequência é que a atmosfera em casa se tornou irrespirável. A culpa, por conseguinte, nem sempre recai sobre quem parte, mas tantas vezes sobre quem permanece e permite que a casa se torne um lugar tóxico. Conclusão. A juventude angolana ergue-se como uma ponte viva entre a memória do sofrimento e a promessa da renovação. Nas suas veias pulsa a herança de uma história marcada pela luta, pela resistência, pela dor, mas também pela inquebrantável capacidade de resiliência e de criação. Porém, a responsabilidade é partilhada. Cabe ao Estado criar as condições e remover os obstáculos. Mas cabe também à juventude organizar-se, preparar-se, resistir e persistir. Cabe-lhe assumir com ousadia dos que não têm medo de falhar a tarefa de ser não apenas herdeira, mas fundadora de uma Angola nova. Eu tenho um sonho de uma Angola onde a dignidade seja cotidiana, onde a justiça social não seja miragem, onde a meritocracia, o talento e o trabalho dentro e fora da igreja sejam as verdadeiras moedas de ascensão,
onde os menos equipados sejam alavancados pela solidariedade nacional, onde a cultura floresça e a cidadania se enraize. Esta Angola, justa, livre, vibrante, já começa a despontar nos projetos, nas lutas, nas canções e nos sonhos da juventude de hoje. Cabe-nos, pois, escutar este murmúrio que já é clamor, apoiar esta sementeira que já é colheita e, sobretudo, acreditar, porque a juventude angolana, feita de esperança teimosa e de coragem criadora, é verdadeiramente o futuro vivo de Angola. E com isso termino mesmo. A juventude na caminhada torna-se meditação viva sobre a natureza humana, revelando-se em toda a sua complexidade e paradoxo. Santos que ocultam abismos de trevas e ímpios que abrigam clarões de santidade. Assim é a alma humana. Pombas que repousam no âmago de tigres e tigres que despertam a fúria de pombas enfurecidas, tal como Angola, cuja juventude carrega em si mesma as contradições do seu povo. Fragilidade e bravura, queda e redenção, silêncio e proclamação. Muito obrigado. Muito obrigado, Padre Francisco Xavier Freire, o nosso Padre Chico, com a dissertação do tema A Juventude e o Futuro da Angola, Esperança Histórica e os Desafios Atuais. Então, o protocolo está distribuído, já distribuído. Então, vamos agora para as intervenções. Já temos uma mão levantada. Vamos precisar Deus. Não, vamos precisar depois. Só pedir o protocolo Porque também é para mudança.